eu eu vivenciei essa experiência tem mais de 3 décadas e, e a vida me conduziu para o dia a dia, para fatos que não me fizeram refletir. E somente há 4 anos, quando eu chego na Conscienciologia, é que eu começo, não que ao longo dessas décadas, eu não me perguntei por que isso aconteceu. Mas o experimento vivenciado intraconsciencialmente e devido ao contexto intrafísico não me permitiu que eu olhasse profundamente para isso e eu não tinha cognição para isso também. Então isso que é importante trazer. Mas tudo aconteceu, a minha EQM deu quando eu tinha 24, começou quando eu tinha, a história começou com 24 anos, eu estava casada há 2 anos, recém-graduada, trabalhando com uma vida profissional assim em ascensão, e eu pretendia continuar meus estudos e a maternidade não estava nos meus planos. 3 meses depois, acidentalmente, eu engravido, em agosto. Isso aconteceu em maio, em agosto eu estava grávida. Aquilo foi um choque para mim, porque eu disse, como assim, né? Tô grávida, porque a gravidez traz uma insegurança para a mãe. Pelo menos eu senti uma insegurança, não estava planejado, pelo menos consciencialmente, de forma lúcida não. Mas enfim, assimilei isso e vamos em frente. Uma gravidez normal, 9 meses, tranquilos, eu trabalhava, continuei fazendo as minhas atividades normais. Chega para o nascimento, né, eu passo 2 dias em trabalho de parto, passando com a bolsa arrebenta, eu com contração, mas chegava na hora de eu chegava no hospital, o bebê cansava e dormia. E o médico, homem, vai caminhar, vai fazer atividade física, vai fazer isso, para ver se a gente consegue um parto normal. Não consegui, depois de 2 dias o bebê entra em sofrimento, e aí o médico disse, não, nós vamos fazer uma cesárea de emergência. Entro para o procedimento de cesárea, tranquilo, tudo normal, o bebê nasce, normal, Copigar 9, depois 10 nos próximos minutos. Eu vou para a sala de recuperação, um momento assim de alegrias para mim. Encontro na sala de recuperação uma amiga de infância, de ginásio, na época, né, de ensino fundamental, que estava fazendo o estágio dela em obstetrícia. Mais um momento de felicidade e tal. Tenho a alta do centro de recuperação ali de pós-anestésico e vou para o quarto. Chego no quarto, meu bebê já estava me aguardando, eu amamento e nós 2 dormimos. Isso por volta já de 1h da manhã, ele nasceu às 21h36. Então o tempo que eu saí do bloco cirúrgico, que foi para a sala de recuperação, volto para o quarto, eu imagino que seja já de madrugada. Eu amanheço às 6h da manhã com uma enfermeira entrando no quarto, para fazer uma injeção porque como a mãe era eu sou O negativo, o meu filho era positivo, então tinha que fazer uma injeção para que eu não tivesse problema nas próximas gestações. Sempre acontece isso quando mãe e filho têm incompatibilidade de sangue. Ela aplica essa injeção e o meu sangue, e a injeção, o sangue não coagula, continua escorrendo. E aí acontece a primeira sincronicidade. Eram 6h da manhã, o obstetra, naquele momento em que o sangue não para de escorrer no braço, o obstetra entra no quarto e diz assim, olha, eu precisei atender uma outra paciente que teve uma questão agora de cedo, e eu aproveitei e antecipei minha visita que eu ia fazer para você hoje. Quando ele entra no quarto, o meu marido diz assim, o João, que é o nome do obstetra, né? Dá uma olhadinha, não está parando de sangrar o braço dela. Ele imediatamente corre para mim e levanta os lençóis da cama. Eu estava já imersa numa poça de sangue. Ele me pergunta o que você está sentindo, eu não sentia nada. Ele simplesmente aciona imediatamente, me levanta já no lençol mesmo, me joga em cima da maca, me leva para o centro de cirúrgico novamente. Ele passa e disse, olha, vamos ver o que aconteceu, se houve um rompimento de alguma artéria na cesárea, para a gente estancar isso. Eu vou, ele passa por uma anestesia geral. Quando eu começo a recobrar os sentidos na sala de recuperação novamente, eu tenho dores assim insuportáveis no abdômen. E eu lembro que
as dores eram tão fortes que eu estava em frente para a bancada do médico plantonista ali da sala de recuperação, e eu disse para ele assim, chama o meu médico porque eu vou morrer. Eu disse para ele, eu tô com muita dor. E ele me responde assim, eu acabei de te dar morfina. E eu disse, sim, chama o meu médico. E ele disse, eu já estou chamando. A próxima rememoração que eu tenho é dele sentado do meu lado, o médico, dizendo, olha, Rony, a gente entende que para olhar melhor para você, vou te levar para a unidade de terapia intensiva. E as dores continuavam, elas não haviam cessado. Eu vou para a unidade de terapia intensiva, e aí entra uma equipe multidisciplinar, né? Entra hematologista, gastro, enfim, é uma equipe imensa de médicos. Só que eu vou para a unidade de terapia intensiva e meus rins começaram a entrar em falência também. Então, todos os órgãos começaram a entrar em falência. Eu não tinha mais... Eles me mantinham num estado que a gente chama de pré-coma. Então, quem passa por unidade de terapia intensiva sabe que a cada 30 minutos você mede os sinais vitais, você não tem sossego lá. E a dor constante. E aí eu já estava assim, uma gema de ovo, eu já estava com icterícia altíssima, o fígado já tinha se desmanchado, os rins também não funcionavam, e assim, aí começou todo um tratamento de toda a equipe, e eu passei nesse período todo, foram 30 dias, eu passei por mais 4 reintervenções cirúrgicas. Eu peguei um vírus chamado citolomegalovírus, então quando eu fazia hemodiálise, aí implantaram cateter para medicamento, porque eu era toda necrosada, eu não tinha mais veia em lugar nenhum, eu tinha dores não só de todo o processo que eu vivia, mas eu tinha dores também na coluna, porque eu estava na posição daquela maca de cama de UTI, que eu não me mexia, então me doía a coluna, me doía tudo. Era dor incessante, dia e noite, porque em UTI você não dorme. Se você quiser dormir um pouquinho, vem um enfermeiro mexendo com você a cada 30 minutos, tirando sinais vitais, mexe aqui, e aí o tempo todo, terapia intensiva mesmo. E assim foi, eu saí, entrava de bloco cirúrgico, e esses 30 dias se passaram cada vez menos. Eu só tinha contato com a equipe médica e com o meu marido, que chegava e me trazia notícias do meu filho. Só que assim, cada vez menos eu tinha lucidez sobre o que estava acontecendo, e eu vivia aquele processo assim de dor dia e noite, e não sabia o que estava, perdia o contato com a realidade, porque você fica num momento de a minha consciência entrava em alucinação, voltava para a realidade, eu só ouvia, não tinha energia para abrir os olhos, e assim foi, até que um dia eu tô quietinha ali, e eu ouço, porque quando você está nesse estado, é interessante falar isso, quando você está em estado ou de coma ou de pré-coma, a única coisa que funciona perfeitamente é a audição. Quando eu voltava, eu ouvia tudo o que estava acontecendo na sala, às vezes eu voltava, às vezes vinha, mas eu ouvia sempre o que estavam falando. E sou interrompida por um padre que se apresentou como padre, perguntando se eu aceitava, se ele podia me dar extrema-unção. E aí aquilo me veio assim um sinal vermelho, assim, o que está acontecendo? Será que ele pensa que eu vou morrer? Que eu logo pensei, extrema-unção, isso é para quem está morrendo. E eu só lembro disso. Ele pedir licença, e aquilo foi um choque, porque até aquele momento, apesar de eu estar 30 dias numa UTI, fazendo hemodiálise, e aquele processo que eu não dormia, inclusive, os únicos momentos que eu conseguia dormir é quando eu fazia hemodiálise e eu tinha pego aquele vírus, o citolomegalovírus, fora todas as patologias possíveis. E quando acontecia deles tirarem todo o sangue para passar pelos filtros da hemodiálise, esse vírus, ele me dava ele aumentava a minha temperatura, que eu ia 40, 41. Eu começava
quase que cozinhar ali na UTI. E aí eles me davam medicamento para baixar a febre. E aí eu dormia. Então, acabava que sendo, aqui a hemodiálise para mim era o único momento que eu conseguia dormir. Recebo aquele choque quando vem essa informação para mim, perguntar se podia me dar extremunção, eu apago. A próximo momento, aí que vem o meu grande desespero. Eu acordo com uma energia, com um tubo de energia puxando pelos meus joelhos, pelas minhas pernas e me conduzindo para um túnel, que na minha tela mental parecia que era um túnel, mas era uma energia muito forte. Te puxando. Me puxando. E eu, num desespero mental, tentando ver aquele túnel e tentando colocar os pés naquele túnel, para tentar, né, como se eu estivesse buscando a borda do túnel. E a energia que vinha desse túnel, dessa energia que me puxava, era muito ruim. Mas era muito ruim, eu nunca tive até hoje a mesma percepção de energia daquele momento. E aquele desespero, aquele embate mental ficou por uns segundos e eu apaguei de novo, perdi a lucidez. E acordo e me vejo num outro momento aí, assim, a primeira sensação que veio assim, eu não tenho dor. Eu era apenas o meu pensamento, sem dor nenhuma, numa paz imensa, em algum lugar, não sei aonde, mas eu era aquele momento. A minha consciência, aquilo que eu estava ali, era só um sentimento de presença. Naquele espaço-tempo, e uma sensação assim, a minha mente vazia, nada vinha. Sabe aquela sensação de você estar flutuando em algum lugar, que você diz assim, ó, eu estou no paraíso, eu estou em algum lugar assim. Era uma sensação de um bem-estar pleno. Não sei se é difícil você encontrar palavras para definir o que você sente, mas era assim, é como se você estivesse boiando em algum lugar sem nada, apenas você naquela imensidão. Aí eu sou interrompida e veio uma pergunta assim: quem vai cuidar? E repete e dá o nome do meu filho. Quem vai cuidar do fulano? Eu imediatamente formulo 3 hipóteses. Dessas 3 hipóteses, no momento que eu formulo, eu descarto uma a uma, por razões assim, ó, bobas, imaturas. Formulei 3 hipóteses, uma irmã minha, minha cunhada, que seria madrinha, e o pai. E descartei os 3. No momento em que eu descarto os 3, descarto a última hipótese, eu venho uma rememoração da minha mãe, da importância da minha mãe na minha vida. Do carinho dela, da importância da mãe por um filho. A minha mãe dessomou, eu era muito jovem. E sempre me fez muita falta, aquela dor que eu sentia da falta dela em toda a minha vida. Tanto é que, interessante isso, eu estou entrando na maternidade, a primeira imagem que vem assim, quando eu, para ganhar um bebê, vem assim, ó, ai, que vontade de deixar minha barriga aqui para minha mãe, depois eu volto para pegar meu filho. Né? Nessas horas a gente lembra muito da mãe e a presença da mãe, naquele momento que veio a imagem aquele sentimento da minha mãe, veio também a importância dela e aquilo que eu senti da falta dela, de não desejar isso para ninguém. E aí não existem palavras para dizer, mas é assim, ó, houve uma mudança no meu cérebro, alguma coisa aconteceu. Sabe quando você faz uma virada e acontece uma expansão? Quando eu decido assim, somente eu posso... E aí foi que eu tomei a decisão, somente eu posso... Ter esse papel, né? Exercer esse papel de mãe. Essa função, bem assim, essa função de mãe. E aí, naquele momento, é assim, houve uma expansão. Eu não sei o que aconteceu. Parece que eu trago até hoje na minha memória a sensação de que parece que houve uma virada na minha vida, no meu cérebro, em alguma coisa. A minha mente expandiu. E aí eu senti uma força, uma capacidade de um empoderamento, uma força interna indestrutível. E aí eu tô naquela sensação assim, sabe, usufruindo daquele bem-estar, que é mais do que um bem-estar, é uma sensação assim de eu estar gigante. E aí vem a segunda pergunta. Você sabe
que você vai ter que reconstruir todo o teu corpo. E aí, diante daquele momento que eu estava vivenciando, daquele sentimento assim de estar super, de nada no mundo poderia ir contra, eu achei assim, mas que pergunta, sabe? Aquela coisa assim, mas por que tá me perguntando isso? E aí só respondi assim, a decisão foi tomada. A próxima rememoração que eu tenho, assim, voltei a ser, né, abóbora, volto para o corpo, começo a sentir dor, e os relatos que eu tenho a partir daí foram os seguintes. Um médico aparece, meu marido e o irmão dele estavam na lanchonete do hospital, ele entra lá, assim, ó, gritando, o médico, dizendo assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas tem uma coisa maravilhosa para contar. Os exames dela estão sinalizando que está regenerando o fígado, que os rins estão começando a voltar, que tudo está se recompondo. E a partir dali, assim, foi só alegria. O corpo começou a se recompor e foi muito rápido. Eu tive que aprender a caminhar de novo, eu não tinha mais músculos, né? Um passo que eu dava, eu suava assim, feito, né? É impressionante como a gente perde musculatura muito rápido. Eu não sabia mais andar. E assim, ó, o mais interessante é que com tudo isso, em menos de 10 dias, cerca no máximo 10 dias, eu estava em casa, obviamente com a barriga aberta, porque a cesárea eles não fecharam, e a vida seguiu. E assim, cheguei em casa, tinha um bebê me aguardando, eu não conseguia segurá-lo no colo, em pé, porque eu estava com a barriga aberta, eu sentava para cuidar dele, ele chorava noite e dia, porque ele tinha não só a questão de não estar longe da mãe esse período todo, mas ele tinha cólicas, então ele comia e chorava. Até o 6º mês ele chorou dia e noite. Então, assim, essa experiência interessante que eu vivenciei, eu nunca compartilhei com ninguém experiências que eu tive na minha vida, assim, que foram antes de chegar na Conscienciologia de parapsiquismo, eu nunca compartilhei com ninguém. E tudo isso para mim era muito natural. Eu vivia a experiência, eu fazia, eu me posicionava, e aí tem outras experiências muito interessantes que eu tive, mas eu me posicionava, eu sabia o que estava acontecendo, mas assim, eu nunca compartilhei com ninguém. Eu vivia aquilo para mim passava, e foi assim que aconteceu. Mas nesse período todo de décadas, que hoje meu filho tem 36 anos, eu só fui a olhar de fato, porque tudo que eu vivenciava e via de experiências de quase morte e tal, nada eu me via nessa experiência. Eu não identificava que fosse uma EQM. Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu quis entender por que eu vivenciei o que eu vivenciei. E aí começou a minha pesquisa, minha autopesquisa. E aí eu comecei a primeiro fazer os cursos, isso foi em 2019. E aí eu comecei a ir atrás de entender e começar a me conectar com essas minhas experiências de parapsiquismo, começar a fazer a assunção do meu parapsiquismo também. A minha hemorragia nunca foi... eles nunca souberam qual foi o fato gerador. Existiu a hipótese de ser uma doença muito rara, porque quando o médico me reinterviu, segundo ele, não tinha nenhuma veia rompida. Então, e o fato do que aconteceu depois disso, eu tenho como hipótese assim, como eu perdi sangue a noite toda, e a falta de sangue para os demais órgãos levaria a eles não funcionarem, obviamente, entrar em falência. Então, isso era consequência natural. Mas a causa da hemorragia nunca foi trazida. Por que isso aconteceu? Eles trouxeram como hipótese, depois, que foi essa degeneração hepática gordurosa que ocorre assim, entre 1 milhão de mães, que quando entra em trabalho de parto, o fígado começa a se decompor. Ele faz a atividade inversa dele e ele entra em autodestruição.
Mas como eu estava estava em recuperação, eles teriam que fazer biópsia para comprovar isso. E aí isso foi descartado. Então, até hoje, pela medicina, eu não tenho nenhuma... Eles não sabem. Experiência, assim, menos que de 4 anos. Porque eu comecei a fazer pesquisa. O que acontece? Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu estava em São Paulo ainda. E eu acessei a Conscienciologia pelo Valdo Vieira, pelo YouTube. E eu estava já numa fase da minha vida onde eu estava, naquele ano de 2019, no ano de 2018, eu já estava num processo de pedir desligamento e de buscar alguma coisa diferente para fazer na minha vida. Eu sabia que tinha. E vinha para mim assim, ó, de comunidade, para eu buscar por comunidade. Vinha informação. Meu parapsiquismo é assim, vem informação. E eu, comunidade, aí comecei a pesquisar algumas comunidades, achei que era comunidade, vi uma em Santa Catarina, vi algumas de pessoas que se reúnem, vão viver em umas comunidades. Eu olhei para aqui assim, não é isso. Acionei conheci o Valdo Vieira pelo YouTube e comecei a assistir. E aí, uma palestra enorme que ele tem de reurbanização de horas, eu fiquei assistindo aquilo. E assim, tudo era muito natural e tal. Até que um momento, essas coisas são interessantes, né? Eu me deparo com com o César Cordioli comunicando a dessoma dele. Que quando eu começo a ver que estava fazendo sentido e tal, eu disse, eu vou ter que procurar alguma coisa, deve haver alguma instituição aqui em São Paulo que tem alguma coisa a ver com... Vejo e assisto o comunicado do Cordioli falando que ele tinha dessomado. Eu estou no quarto do meu apartamento em São Paulo, e do quarto para o banheiro tem um degrauzinho. Eu sento naquele degrau e começo a chorar. É interessante, porque assim, do nada. E aí eu digo para mim mesma assim, cheguei tarde. Mas aí, continuei procurando, cheguei na Conscienciologia, aí encontrei o IPC em São Paulo e a CIP. Eu disse, bom, pelo menos eu vou estudar. E aí me identifiquei mais com a CIP, comecei a fazer os cursos de bases e tal, com o Rodrigo Marchioli, que estava lá, com o Daniel, enfim, com aquela turma lá de São Paulo, que estava em São Paulo na época. Em julho, isso em março, eu fiz os cursos, em julho eu vim fazer o Praxis aqui em Foz do Iguaçu com o Mário Oliveira. E aí eu venho assim, muito verdinha, mas muito verdinha e tal. E aí estou no campo lá do curso Praxis, eu disse, porque Praxis naquele ano foi Efeitos do Perdão. Eu disse, quem eu vou perdoar? Aí pensei assim, se o meu médico, vai que o meu médico errou e não assumiu isso, vou perdoar ele, né? Pensei isso, né, antes, lá no colchonete, no curso. Quando chega na hora que eu sou chamada para ir para o acoplamento com o Mário e com o amparador, o campo muda. E aí vem a pergunta assim, por que aconteceu a minha hemorragia na EQM? Simples assim. Eu nem tinha controle da pergunta, a pergunta veio. Não era o que eu tinha planejado. E aí o Mário coloca a questão, né, ele fala, a questão da imaturidade, de não ter lucidez, do quanto é importante a gente ter para trazer uma outra consciência a essa dimensão. Estarmos preparados. Depois o Mário acrescenta e diz assim, para o amparador, mostre para ela o que ela pode ver, que ela tem maturidade para ver. E aí na mesma hora vem assim com a lucidez assim, 2 soldados romanos, um de frente para outro. Soldados, sabe aqueles soldados cavaleiros que tinham aquelas lanças muito grandes que corriam um contra o outro? Mas a lança era assim, com aquelas correntes no pescoço, com aquele capacete de ferro, sim, tudo assim. E eu sabia que eu estava aqui e que a consciência que estava na minha frente era meu filho, sabia. A gente sabe. E o que mais me chamou a atenção é que tinha uma bola dourada de energia que pulsava do lado, na direção do lado que estava, né, a outra consciência. E eu olho para aquilo assim, e aquilo me impacta muito. E aí sai de cena, e aí me perguntam assim, você tem mais alguma pergunta? Eu disse, não. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu volto pro colchonete, e aí quando eu volto pro colchonete, eu começo a chorar. Vem uma grande
dor de cabeça, uma enxaqueca terrível depois. E ali eu acho que eu comecei o meu processo. Então eu comecei a entender, naquele momento, assim, que se tratava de uma recomposição. Primeira informação. Como eu não fui adiante, eu continuei com a dúvida sobre a hemorragia. O que causou a hemorragia? Fazendo recomposição. Independente disso, eu tenho essa resposta, tenho uma da hipótese, recomposição grupo kármica. Bacana. Mas por que eu tive hemorragia? Eu poderia fazer recomposição sem precisar passar por isso. Correto? E aí eu trago uma outra hipótese sobre a hemorragia. A questão da minha retrovida. Eu tenho como hipótese na minha pesquisa, na minha autopesquisa, por que também? Aí entra outro contexto. Eu começo a fazer, participar de dinâmicas e tal, e começa a vir informações e de grupos para eu assistir. E grupos relacionados, por exemplo, a sufragistas da Inglaterra. Isso vem num campo, vem no outro campo, e grupos ligados a esse movimento das mulheres que faziam pelo direito ao voto, né? Que aconteceu no mundo todo e especialmente na Inglaterra. O único país, eu já fui diversas vezes para a Europa, em diversos países, que eu repito as vezes que eu vou em alguns países, mas a Inglaterra é o único país que eu não vou. Não vai. Eu tenho uma trava. A partir das experiências que eu tenho e dessa hemorragia que eu tive, é de eu ser uma das sufragistas, pertencer àquele movimento, que cometeu um ato naquele movimento que foi um suicídio inconsciente dentro do movimento, e ela morreu em decorrência disso. E que possivelmente foi de hemorragia. E aí vem aquela hipótese de eu estar repetindo a questão da energia, só que essa personalidade, ela dessomou com 40 anos. E tem muitas características que eu tenho, ela foi professora, ela tem muitas histórias que são muito similares às minhas. Porém, então, isso nessa vida. Já ainda assim, bem mais contida, mas eu tinha a expressão assim, eu sou meio kamikaze, eu repetia isso. E eu comecei a analisar assim, opa, eu tenho que refazer essa minha... Porque kamikaze eram assassinos, né? Aquilo foi muito natural para mim. Eu não cheguei nem a duvidar nem nada. Aquilo foi um momento, assim como eu passei todo a quase dessoma, as dores que eu sentia, o fígado se desmanchando. Então, o que eu observei desse fato, né? Eu não questionei nada, nunca questionei. Isso para mim passou assim, como um fato que tinha acontecido, mas não parei para refletir. A vida me demandou tantas outras coisas, me trouxe tantos desafios depois disso, que eu não parei. Porém, eu trouxe isso na minha intraconsciencialidade e parecia assim, que não era o momento. Interessante, né? Eu sou uma pessoa meio diferente na família. Então, quando eu conto esses relatos, eles olham para mim e dizem assim, de você tudo é possível. Porque desde pequena eu era a estranha, somos em 15 irmãos. 15? Eu sou a 11ª. Então, assim, desde pequena eu já me achava uma pessoa, um valor para mim fundamental era o estudo, então eu era meio fora da curva, porque eu era muito estudiosa. Eu era a irmã que se acidentava com tudo, eu tenho cicatrizes no corpo todo, porque eu vivia tendo pequenos acidentes domésticos. Eu era mais calada, no sentido de ser mais introspectiva, e aí hoje, né, eu olho para tudo isso. Nasci numa cidade com uma fitoenergia imensa, era uma cidadezinha a quase 600 quilômetros de Porto Alegre. Então, assim, eu entendo, eu hoje olhando, eu nasci nessa cidade porque eu precisava daquela energia, por eu ser ectoplasta, né? Eu precisava daquela energia para fixar a minha vida intrafísica, porque eu acho que eu levei algumas coisas dessa experiência para a minha vida. Uma delas, assim, 2 valores que para mim são inegociáveis. Um eu já tinha, mas eu continuei reforçando, e esse valor que eu trouxe, eu apliquei muito na minha profissão, que é o estudo. Então eu utilizei muito para fazer assistência e todas as possibilidades possíveis de desenvolver pessoas.
e o outro foi o valor da saúde. Então, assim, nada, não existe limites hoje, até o presente, até hoje, tanto no meu trabalho, que eu podia assistir na questão de saúde para os empregados, eu fazia, para os amigos e para a família. Então, assim, não tem assim, o que eu tiver, se tiver alguém precisando, saúde para mim é primeiro lugar, e o conhecimento. Então, isso foram alicerces que eu usei na minha profissão até recentemente. Então, na minha profissão, tudo que eu podia fazer para propiciar saúde para as pessoas, eu fazia. Então, assim, para você ter uma ideia desse efeito de potencialização que eu me senti. Depois disso, 17 anos depois, eu vim a descobrir, porque quando eu tive alta do hospital, um médico chegou para mim e disse assim, olha, você vai ter uma hepatite, não A, não B, que é bem fraquinha, você nem vai sentir icterícia nem nada, nem se preocupa com isso. Passados os 17 anos, eu estou fazendo um check-up, eu comento com o médico que eu tinha sempre anemia, e aí ele perguntou, vamos investigar isso e tal. Bom, chegamos, eu contando o relato da minha vida, ele disse assim, hepatite não A, não B, não existe mais, hepatite C. Aí eu tenho o diagnóstico de hepatite C. Pode falar. E aí aí vem as questões dos valores, né? Eu chego em casa e compartilho com meu filho, assim, olha, é isso, hepatite C, eu não tô a fim de fazer o tratamento. E aí o meu filho disse assim, mãe, me dá de presente de 18 anos teu diagnóstico de cura da hepatite. Aí, né? Disse, não, então vou fazer isso. Então vou encarar isso. Vou nos 2 médicos, o primeiro diz o seguinte, isso em 2004. Olha, hepatite C, você pode ter isso, causa depressão, suicídio. Muitos pacientes meus tendo suicídio, e me apavorou. Disse, esse médico está mais assustado que eu, vou numa segunda opinião. Fui na segunda opinião, a médica disse, olha, tudo depende de cada consciente, de cada pessoa. Eu passo por isso e disse assim, então tá, então eu vou encarar esse tratamento. Só que o tratamento que ela fazia era um tratamento de uma vez de injeção por semana e com interferon e ribavirina. O SUS, o tratamento era muito mais difícil, porque tinha que tomar injeção todos os dias e tal. Esse tratamento era quase meu salário, se eu fosse fazer com essa segunda médica. Eu volto para a empresa e aí eu era gerente corporativo na época de uma empresa de 6.000 empregados. Eu volto para o meu diretor e disse assim, olha, eu preciso de ajuda. Fui diagnosticada com essa doença e para eu continuar trabalhando, eu consigo fazer esse tratamento com uma injeção por semana. Os comprimidos eu tomo todos os dias. Mas eu preciso que o plano me ajude, o plano de saúde, assuma. Aí ele me respondeu assim, todo dia entra centenas de pessoas aqui na minha sala pedindo ajuda, eu não posso te ajudar. Se eu fosse ajudar todo mundo, eu não teria condições, nós não temos condições. Aí, pela primeira vez, eu como gerente, que sempre, né, a primeira sensação que eu tive foi de chorar. A vontade que eu tinha, assim, o diagnóstico difícil, e ouvir de uma pessoa que eu trabalhava 10, 12 horas por dia, dizer assim, olha, não tenho como te ajudar. Aí vem uma informação de novo, né, para mim, na minha mente, assim, haja como se você estivesse defendendo os empregados. Que quando eu ia defender um projeto, uma coisa assim, que beneficiava os empregados e tal, eu tinha que vender aquela ideia. Então eu saí, despersonifiquei, que não era para mim, e mudei o tom de voz e comecei a argumentar com ele. Peraí. Isso. Nesse momento que eu mudo o tom de voz e começo a contra-argumentar com ele, o diretor-geral de recursos humanos, que estava na sala do lado, ouve e entra na sala e diz, o que está acontecendo aqui? E aí eu explico para ele, e ele diz assim, quanto você pode pagar? Eu disse, eu posso pagar 20% do tratamento. Aí ele chama a pessoa responsável e diz assim, negocia com o plano de saúde. E assim eu fiz o tratamento de 1 ano, trabalhando 12 horas. E quem faz esse tratamento
com interferon e ribavirina, sabe o que é um tratamento de hepatite C. Ele te dá uma hipersensibilidade, você quase não enxerga e dá muita dor de cabeça. E aquilo para mim, assim, aquela questão. Eu tinha objetivo e eu continuei trabalhando, porque o trabalho para mim também era terapêutico naquele momento. Eu trabalhei, perdi cabelo e tal, mas isso para mim era secundário. Terminei o tratamento. Anos depois, eu estou numa posição já maior de diretora. Veio uma pessoa que já tinha sido desligada da empresa já há alguns meses, sem plano de saúde, sem nada, com pedido para mim de assistir a mulher dele, que precisava de uma cirurgia de emergência, se eu podia incluir no plano de saúde. Então, por isso que eu digo assim, que os valores de saúde, e aí eu vi assim, a vida é cíclica, e eu vi aquilo ali como uma oportunidade de retribuição. Então, eu acho que é isso. Quando a vida vai te mostrando valores. Dessa experiência que eu tive, eu acho que o maior valor foi esse. De você ter sensibilidade de eu me tornar uma pessoa mais humana. Então isso, qualquer questão de saúde, não importa o quanto eu teria que fazer, mas aquela pessoa não ia deixar de ser assistida. Até pela experiência que eu tive de como é que não se deve agir em qualquer posição que você estiver, quando alguém precisa. Eu acho que se estendeu para o mental, a minha mente mudou. Tua mentalidade. Mudou. Tua cognição, tudo. Tudo mudou. Aquele momento em que eu disse que eu não queria que ninguém vivenciasse mais, passasse por uma experiência negativa, seja qual for, e naquele momento era de não ter uma mãe, aquilo eu percebi que que houve uma expansão. E aí, isso eu trouxe como valor. Então essa capacidade de me tornar mais humana, de ser mais sensível às pessoas, a minha intuição, o meu parapsiquismo, eu vejo que na minha profissão eu utilizei muito parapsiquismo sem ter visão de que era parapsíquica. E é interessante porque tem uma questão por isso que eu acho que é importante, o Valdo fala uma coisa que eu acho que faz todo sentido, que a coisa mais importante do cosmos é o conteúdo da cognição. Sabe, tem uma experiência que relatam da física quântica, que tem uns índios que estão olhando para o navio chegar, e como eles não têm cognição de saber o que aquilo era um navio, eles não enxergam. Eu trago para mim isso. Eu não tinha cognição do que eu estava vivenciando. Eu não tinha. Aquilo não deixou de existir. E eu passei a entender o que tinha acontecido comigo e a fazer análise, a entender o que aconteceu comigo no momento em que eu tive cognição, que foi quando eu comecei a estudar Conscienciologia. Que aí eu trouxe uma cognição e comecei a dar nome, entender o que acontece. Mesmo chegando na Conscienciologia, para eu escrever esse relato e falar sobre isso, quando eu comentei isso num grupo de amigos, eles comentaram comigo assim, mas o que você vai trazer de diferente nesse teu relato de IQM? E aí eu comecei a refletir, disse assim, não, eu tenho que trazer algo, porque o que nunca eu havia entendido nos relatos, e por que eu nunca tinha entendido que eu tinha tido uma IQM, que a IQM nada mais é do que uma projeção, né, forçada em circunstâncias críticas, que você está ou por traumas, ou circunstâncias de você estar moribundo. Mas ela pode ocorrer pelo mental soma ou pelo psicossoma. E aí foi a questão que, assim, nos relatos que eu sempre vi de IQM e nos depoimentos, havia sempre uma característica que eu identificava mais como de psicossoma. Eu vi a minha vida passar, e a minha não teve isso. Eu não vi, eu era apenas o meu pensamento, nada existia, não tinha forma, não tinha luz, nada. Era eu num espaço-tempo, apenas eu existindo. Foi que eu comecei a pesquisar e disse assim, a minha IQM tenho como hipótese de ser de mental soma. Eu posso ter, naquele momento em que eu tenho tubo de energia me puxando, eu tô saindo do corpo ali pelo psicossoma.
Então eu devo ter saído pelo psicossoma num primeiro momento e depois ter saído e depois pelo mental soma. Só exatamente. E foi aí que eu comecei a refletir e trazer a cognição para o evento que aconteceu comigo. Porque o que acontece? Aquela tua pergunta que você fez antes, Leonardo, como é que você entende nesse contexto todo, se não foi alucinação, se não? Primeiro, assim, eu tenho os dados, os fatos e parafatos que norteiam a nossa pesquisa. Primeiro, eu tinha o fato de que, primeiro, recebi a extrema-unção. Segundo, o diagnóstico médico da família, da equipe médica toda, no meu estado de não ter mais, a família inteira já tinha se despedido de mim. Meu pai tinha vindo do interior, meus irmãos, todos. Eu tenho essa experiência e o meu organismo começa a se recompor, e isso norteou a minha vida daqui para frente, porque depois da questão da hepatite C, eu tive um diagnóstico de câncer de colo do útero no nível 4. A médica... Só coisa leve, né? Só coisinhas. E a médica, quando veio, me pediu para ir ao consultório, ela saiu do consultório, saiu numa antessala, os pacientes estavam lá aguardando, era uma sexta-feira, ela tremia e dizia, ó, tem uma notícia muito ruim para te dar. E eu estava muito calma. Então, assim, ela me deu a notícia, eu disse, não tem problema, qual é o próximo passo? Isso era uma sexta, no sábado, ela podia operar, eu operei no sábado. Então, assim, e aí não era o meu organismo, e aí eu tenho uma outra hipótese de ter macrosoma regenerativa menor. Por quê? O meu organismo, ele se recompôs, o que ele tinha? Tinha células malignas no meu útero, ele necrosou, a médica quebrou o bisturi para tirar aquela necrose, ela fez uma colonização, eu segunda-feira estava trabalhando. Eu entendo, assim, que eu trago dessa EQM é que alguma coisa aconteceu no extrafísico que me deu uma retilariedade pensênica e uma força interna mental muito forte, assim, ó. Para todos os contextos da vida que se colocaram depois disso, inclusive. Eu vejo, assim, ó, que alguma coisa aconteceu também nesse processo de eu recebi esse aporte energético, porque eu voltei com uma ortopensenidade, com uma retilariedade pensênica muito mais pragmática. Então, qual era o meu raciocínio? Se eu chorar agora, porque, ó céus, por que isso aconteceu comigo? Eu vou ter um desgaste energético que eu mesmo que vou ter que me recuperar depois. Então, o meu raciocínio era assim, perda de tempo. Que a impressão que eu tive pela vestimenta que o amparador me apresentou é assim, vem de mais de 6 séculos isso. Isso é muito antigo. E imagina, levei 6 séculos para ter uma oportunidade de vir, e eu acho que aquela carta, eu tenho como hipótese, depois eu fiquei refletindo, que a carta que o meu marido escreveu no nome desse filho, para mim já era essa consciência já tentando se manifestar, se aproximar, percebendo que eu já estava não querendo filho, que eu queria focar muito na minha carreira e tal. Então ele foi uma forma de ele sensibilizar e fazer se manifestar através do pai.